Dizem que a vingança é um prato que se come frio. Eu diria que é uma refeição que precisa ser meticulosamente preparada, tijolo por tijolo, até que a fundação do seu inimigo ceda. Patrícia me disse que eu não iria longe sem a dinastia dela. Eu provei que ela estava errada. Não só fui longe, como voltei para garantir que ela não teria onde se esconder. Meu nome é Mariana, tenho 26 anos, e estou em Recife novamente. O calor aqui é uma coisa pegajosa e opulenta, como o suor dos ricos que insistem em usar tecidos caros demais. Mas o calor era meu menor problema. Meu problema principal estava a 4 quilômetros de distância e podia ser visto perfeitamente da janela do meu novo apartamento minúsculo. Era o edifício Lotus. 50 andares de vidro espelhado e arrogância pura. Um monumento à megalomania da minha irmã mais velha, Patrícia. A sede da Patrício Holdings era a razão pela qual eu havia passado os últimos 7 anos construindo minha própria vida do zero. E agora, a razão pela qual eu havia desmantelado essa vida e voltado para este bairro modesto, onde o aluguel custava apenas R$ 1.200 por mês. Eu não estava aqui para o contato familiar ou para o perdão. Estava aqui para a desconstrução. O apartamento era estreito e mal iluminado, mas o que importava era a vista desimpedida. Todas as noites, enquanto o sol afundava no Atlântico, eu via a cobertura de Patrícia acender-se, um farol de poder que parecia me desafiar pessoalmente. Minha vingança era um projeto de engenharia reversa. Eu não estava agindo por impulso. Eu estava compilando. Durante semanas, a única luz no meu apartamento era o brilho frio da tela do meu laptop, onde pilhas de documentos públicos se transformavam em gráficos e tabelas. Relatórios de transparência fiscal, listas de doadores de campanha, e-mails criptografados que eu havia conseguido desenterrar de antigos servidores familiares que Patrícia pensava ter destruído há anos. Eu tratava os dados como evidências em um tribunal, embora meu único juiz fosse eu mesma. O silêncio era a minha arma principal. Eu havia trocado meu número, desativado minhas redes sociais e só saía para comprar suprimentos básicos no mercadinho da esquina. Mas mesmo o silêncio perfeito em Recife não podia impedir os tentáculos da família. O celular antigo que eu guardava apenas para monitoramento vibrou na bancada de mogno rachado. Era o Rodrigo. Meu irmão, sempre o elo fraco, tentando fazer o papel de mediador. Mariana, Patrícia perguntou por você. A mamãe está preocupada. Por favor, me ligue. Apaguei a notificação sem sequer sentir o calor da raiva, apenas a frieza de um cálculo. Rodrigo era uma distração. Eles pensavam que podiam me afastar com migalhas de afeto, mas eu estava faminta por algo muito maior. Eu voltei a focar na tela. Havia uma anotação em um extrato bancário de 4 anos atrás. Um pagamento de R$ 300 mil destinado a uma empresa de fachada em Belém. Era um valor alto, atípico para a logística que Patrícia alegava. O nome do destinatário era apenas um pseudônimo, mas o número de registro era real. Se eu conseguisse rastrear quem estava por trás daquele pseudônimo, eu teria mais do que apenas um motivo. Eu teria a primeira rachadura na fundação do Lotus. Eu teria o ponto exato onde as cinzas começariam a cair. Eu precisava apenas de mais um dia. A noite se transformou em uma madrugada úmida e fria, apesar do calor de Recife. Eu não sentia cansaço, apenas a tensão vibrante da descoberta. No final daquele dia, o pseudônimo da empresa de fachada em Belém me levou a Fábio. Fábio era mais do que um sócio de Patrícia. Era o motor de sua ambição desenfreada. Enquanto Patrícia controlava a fachada política e o verniz social, Fábio controlava o fluxo de caixa. E o que eu descobri era nauseante. A Patrício Holdings não estava sustentada pela solidez de décadas, mas por uma série vertiginosa de empréstimos de altíssimo risco, todos garantidos por ativos futuros que dependiam de um crescimento impossível. Patrícia havia trocado a segurança pela velocidade, e Fábio era o agiota de terno que a incentivava a correr na beira do precipício. A pequena moldura de madeira ao lado do meu laptop trazia a única luz verdadeira para aquele apartamento sombrio. O sorriso de Mateus e o rosto sardento de Adriana. Eu os deixei no sul, onde construímos nossa vida com sacrifício metódico.
Patrícia zombava da nossa existência modesta, da nossa hipoteca paga com suor, da escola pública que Adriana frequentava e das férias simples que fazíamos no interior. Ela nos via como fracasso, mas nós éramos a fundação mais sólida que eu conhecia. Eu não estava aqui apenas por mim. Eu estava aqui porque, se eu não parasse Patrícia, a ganância dela acabaria engolindo o pouco que havíamos conquistado com tanto custo. Eu havia passado 7 anos juntando dinheiro e construindo nossa independência, tijolo por tijolo. Cada real economizado, cada 10 que eu guardava, era um escudo para proteger Adriana da toxicidade da minha família de origem. Eu os amava tanto que tinha medo de falhar agora. O ataque precisava ser cirúrgico. Eu não podia mirar no Lotus diretamente, não ainda. Eu precisava testar a rigidez da estrutura. Eu isolei um conjunto de relatórios técnicos que Patrícia havia negligenciado, tratando-os como papelada burocrática. Eram verdades inconvenientes sobre um novo empreendimento residencial na Orla de Piedade. Desvios mínimos mais reais, de especificações de material, suficientes para levantar suspeitas sérias sobre a integridade estrutural. Usando uma rede privada virtual e contas descartáveis que sumiriam em minutos, eu distribuía a informação. O alvo não eram os jornais principais que Patrícia controlava, mas os fóruns obscuros de análise de risco e os e-mails de jornalistas investigativos que viviam nas sombras. Em menos de 30 minutos, o trabalho estava feito. Eu me servi de um café amargo e esperei. Na manhã seguinte, o mercado abriu. Olhei para a cotação da Patrício Holdings. A queda foi sutil, quase imperceptível para o público leigo. Cerca de 2%. Não era um desastre, era apenas um leve tremor, um pequeno sangramento que Patrícia provavelmente atribuiria à instabilidade normal do mercado. Ela estava acostumada a batalhas épicas. Ela jamais imaginaria que um punhado de documentos técnicos vazados de um apartamento apertado pudesse ser o início do seu fim. Eu sorri para o reflexo da tela, enquanto o sol de Recife começava a brilhar. O primeiro tijolo havia sido solto. Agora, eu esperaria que ela chamasse Fábio para tentar tapar o buraco. E quando Fábio entrasse em pânico, eu estaria lá, à espreita, para dar o próximo e mais profundo corte. Eu tinha todas as cordas necessárias para amarrar o sócio dela em um escândalo que faria Patrícia implorar por perdão. E não era perdão que eu daria. Era fogo. O leve tremor de 2% não havia sido o bastante para acordar a Patrícia. Apenas a fez rolar na cama. Eu precisava de algo que a fizesse levantar e ligar para o Fábio com a voz tremendo de irritação, não de pânico real. Pânico viria depois. Se Patrícia controlava as manchetes e as grandes negociações, ela era terrivelmente vulnerável nos detalhes operacionais. A Patrício Holdings era como uma estátua gigantesca de argila mal cozida, forte o suficiente para suportar olhares de longe, mas desfazendo-se ao toque em pontos específicos. Durante a semana seguinte, minha rotina virou um ciclo claustrofóbico de calor e códigos. Eu criei um perfil de consultor de conformidade, Eduardo Bastos, com uma reputação falsa de ser obsessivo com documentação. Através deste disfarce digital, comecei a enviar e-mails anônimos, mas detalhados, para os parceiros menores de Patrícia. As empresas de logística, os subempreiteiros que forneciam tijolos, areia e ferragens para os canteiros de obras de luxo que estavam espalhados por toda a orla de Recife. Eu não os acusava de nada ilegal. Eu apenas semeava a semente da dúvida com precisão cirúrgica. Atenção ao item 4.2 do contrato de fornecimento. Certifique-se de que a Patrício Holdings não está subfaturando os materiais de origem, transferindo a responsabilidade da fiscalização para você. Uma auditoria interna não programada, apenas para fins de compliance, seria prudente. As mensagens eram enviadas em lotes, sempre a partir de servidores diferentes e criptografados, visando as caixas de entrada mais vulneráveis, as de gerentes intermediários que já estavam sobrecarregados e com medo de perder seus empregos. O resultado foi uma cascata de paralisia burocrática. Ninguém queria ser o responsável por um futuro escândalo, não após os sussurros que circulavam sobre o empreendimento de Piedade. Os parceiros, buscando se proteger, começaram a exigir mais papelada,
a atrasar a entrega de materiais essenciais e a realizar as tais auditorias preventivas que eu havia sugerido. Um canteiro de obras no Pina parou por 48 horas, porque a empresa de cimento exigiu revisar o certificado de origem de todo o lote. Um dia de trabalho perdido para a Patrício Holdings custava dezenas de milhares de reais. Não em multas, mas em tempo perdido, que se acumulava em juros sobre empréstimos de alto risco. Eu assistia ao Lotus da minha janela, saboreando cada minuto de frustração que emanava daquele monumento. O prédio não queimava, mas estava com febre. Patrícia reagiu exatamente como eu esperava. O orgulho dela era uma fraqueza previsível. Em vez de investigar a origem do caos, o que a levaria a admitir a vulnerabilidade de seus sistemas de segurança, ela atribuiu os atrasos à incompetência endêmica do Nordeste e à falta de seriedade dos pequenos parceiros. Em menos de uma semana, ela cortou 2 fornecedores-chave, usando contratos leoninos que ela mesma havia desenhado para se blindar. Isso parecia uma vitória de Patrícia para o mercado, mostrar rigidez, mas era uma vitória para mim. Ao cortar esses parceiros, ela centralizou ainda mais sua cadeia de suprimentos, tornando-se mais dependente de menos empresas. Uma dessas empresas era a de Fábio. Os murmúrios se tornaram mais altos. Não era mais sobre um prédio específico. Era sobre a Patrício Holdings ser um cliente difícil, instável e, o pior de tudo, lento. A margem de lucro de Patrícia, que era o oxigênio que mantinha seu império vivo, estava sendo corroída por atrasos e renegociações forçadas. Naquela noite, Mateus me ligou. A voz dele estava cansada. Mariana, eu sinto sua falta. Adriana me perguntou de novo quando você volta. A Patrícia ligou para a nossa conta no Sul. Ela está sondando o Mateus, perguntando sobre as finanças. Não respondi, claro, mas ela sabe que ele é seu elo. Ela está testando onde o Mateus pode ser quebrado. Fechei os olhos. Patrícia não estava apenas irritada. Ela estava começando a sentir a pressão financeira e estava desesperada o suficiente para me atacar através da minha família. Ela estava procurando dinheiro rápido para cobrir os buracos operacionais. E Patrícia, quando procura dinheiro rápido, sempre recorre a Fábio e aos seus empréstimos sujos. Eu tinha o mapa completo da dívida de Fábio. A próxima fase não seria sobre atrasar o concreto. Seria sobre estrangular o fluxo de caixa, cortando o oxigênio que Patrícia precisava para respirar. Eu precisava apenas de um aliado para entregar o pacote no local certo. Um aliado que fosse tão impecável quanto eu era discreta. Eu já sabia quem chamar. Meu Dr. Ricardo estava prestes a receber um presente de Natal adiantado. E Patrícia não teria a menor ideia de onde o tiro realmente veio. Enviei a Dr. Ricardo uma chave criptográfica e um arquivo zipado que pesava quase 2 gigabytes. O pacote continha tudo sobre Fábio. Os números obscuros, as garantias fraudulentas e a extensão de como ele usava a Patrício Holdings como seu próprio cofre. Ricardo era a arma nuclear que eu guardava, e ele faria a entrega legal. Mas antes que ele acionasse o alarme máximo, eu precisava criar a distração perfeita para que Patrícia não ligasse os pontos. O alvo era o Aliança Tropical, o complexo hoteleiro de luxo na beira-mar de Piedade, que Patrícia havia vendido como o futuro do turismo de Recife. Um projeto de investimento massivo, alavancado até o pescoço. Eu precisava congelar a construção, mas de uma forma que fizesse Patrícia olhar para dentro, para as entranhas sujas de sua operação, e não para fora. Não podia ser um vazamento de e-mail. Tinha que ser físico, operacional. Eu sabia, pela minha pesquisa meticulosa, que Fábio havia forçado Patrícia a comprar um lote enorme de vigas de aço estrutural de uma fornecedora de baixo custo fora do país. O certificado de conformidade era falso, e a qualidade do material insuficiente para as especificações de um prédio daquele porte. Patrícia, cega pela ganância de cortar custos, havia assinado embaixo. Eu não entrei em contato com a imprensa, nem com Ricardo. Usei meu perfil descartável para alertar discretamente um fiscal de obras de baixo escalão que Patrícia havia demitido injustamente há anos. Um homem que guardava ressentimento e tinha o acesso necessário para uma inspeção de rotina. Eu apenas lhe dei as coordenadas. Em 48 horas,
a obra do Aliança Tropical foi paralisada. A desculpa oficial era inconsistência na documentação de fornecimento de material pesado. Para a Patrício Holdings, não era apenas um atraso, era uma humilhação pública. O mercado reagiu com um tremor mais forte do que o anterior. As ações caíram 5% e os acionistas começaram a ligar freneticamente. Patrícia, encurralada pela mídia e pelos grandes investidores, exigiu que Fábio resolvesse o problema em 24 horas. Ela não queria que a história da certificação falsa viesse à tona. O que Fábio fez em seguida me deu um arrepio frio que o calor de Recife não podia dissipar. Ele não tentou resolver o problema burocrático. Ele tentou esmagá-lo. Em uma jogada de pânico irracional, Fábio moveu 10 milhões de reais de uma conta de reserva de emergência, um fundo vital que garantia as apólices de seguro dos investidores, para subornar o sindicato e os fiscais de maneira escancarada e desorganizada. Os 10 milhões de reais não sumiram no silêncio. Eles deixaram um rastro gigantesco de liquidez perdida. O mercado não viu a paralisação por conta da viga de aço. O mercado viu a Patrício Holdings drenar 10 milhões de reais de uma conta de segurança, levantando o questionamento. Por que tamanho desespero? Naquela noite, o edifício Lotus parecia mais escuro que o normal. Patrícia havia ligado para o conselho e não havia perguntado sobre a obra de piedade. Ela havia perguntado sobre a movimentação da conta de reserva. Sua voz no telefone, segundo fontes que eu monitorava, não era de fúria contra um inimigo externo. Era de desconfiança. Ela não achava que estava sendo atacada. Ela achava que Fábio estava roubando. O plano era perfeito, mas me senti suja. Eu contava com a ganância deles, mas a rapidez com que eles se voltaram uns contra os outros era nauseante. Se Patrícia pensasse que Fábio era o parasita, ela o destruiria antes que Dr. Ricardo pudesse usar o mapa da dívida. Eu perderia o controle da narrativa. Olhei para a foto de Mateus e Adriana. Eu havia prometido que os protegeria de tudo isso, mas agora, com Patrícia caçando Fábio internamente, o nível de paranoia dela aumentaria exponencialmente. E Fábio, se pego, não cairia sozinho. Ele me conhecia o suficiente para saber que eu era a única pessoa com motivação para fazer a vida de Patrícia um inferno. Meu celular tocou novamente. Não era Mateus, nem Rodrigo. Era um número que eu não reconhecia, mas que Patrícia usava para comunicações secretas. Hesitei, o dedo pairando sobre a tela. Tinha medo do que viria. Mas a vingança exige que você atenda a cada chamado, especialmente os que chegam no meio da noite. Aceitei a ligação. A voz de Patrícia, geralmente polida e alta, estava rouca, baixa e contida. Mariana, ela sibilou. Eu sei que você está em Recife. E eu sei que isso tem o seu cheiro. Você tem 24 horas para me ligar e explicar por que você está fuçando na minha vida. Se não o fizer, eu garanto que você e Mateus vão perder tudo o que tem no Sul, começando pelo nome da sua filha. O silêncio que se seguiu não foi de cálculo, foi de terror. Eu havia mirado no dinheiro, mas ela havia ido direto na Adriana. Ela não estava blefando. A próxima jogada dela não seria financeira, seria pessoal. E eu estava sozinha em um apartamento minúsculo no meio do inferno de Recife. Eu precisava ir mais rápido. Eu precisava acionar Dr. Ricardo antes que Patrícia acionasse seus próprios fantasmas. A voz de Patrícia havia se transformado na voz do meu maior medo. Não se tratava mais de dinheiro, de impérios ou de ações em queda. Ela havia me ameaçado através de Adriana. Eu desliguei a chamada e deixei o celular cair na bancada, o som surdo ecoando no meu apartamento. Por um minuto, o cálculo deu lugar ao pânico puro. Eu estava presa em Recife, a 700 metros da mulher que, em 24 horas, poderia desmantelar a vida que eu levei 7 anos para construir. A vingança é um jogo de paciência até que alguém ameace sua fundação. Neste momento, Patrícia havia cavado a terra sob a casa de Mateus e Adriana, e eu senti um frio de morte no estômago. Eu não podia mais esperar pelo timing perfeito de Dr. Ricardo. Eu precisava agir agora. Patrícia queria guerra pessoal? Ela teria, mas eu não iria atrás de Fábio ainda. Eu daria a ela algo que a fizesse sangrar publicamente, forçando-a a desviar todo o seu foco da minha família.
Eu estava sentada em frente ao meu laptop, a testa úmida de suor, mas o raciocínio estava frio como gelo quebrado. Eu tinha um dossiê antigo sobre uma desapropriação em Boa Viagem que Patrícia havia orquestrado anos atrás para consolidar terrenos adjacentes a um de seus primeiros grandes empreendimentos. O escândalo havia sido abafado na época com dinheiro e influências, mas as assinaturas e as datas estavam ali. A desapropriação havia afetado famílias pobres, vizinhos que não podiam lutar contra a máquina da Patrício Holdings. Era uma ferida que a opinião pública adoraria reabrir. Meu alvo não era a imprensa. Eram os órgãos reguladores que Patrícia achava que controlava. Naquela madrugada, com a mesma descrição com que enviei os e-mails sobre o concreto, eu enviei um pacote de documentos detalhados sobre o caso Boa Viagem para os e-mails institucionais de 3 vereadores de oposição, conhecidos por sua sede por atenção, e, crucialmente, para o Tribunal de Contas do Estado. Eu não fiz uma acusação aberta. Eu apenas enviei a papelada bruta, permitindo que eles chegassem às próprias conclusões. Às 10 da manhã, os telefones no edifício Lotus devem ter enlouquecido. A notícia não falava sobre vigas de aço ou empréstimos escusos de Fábio. Falava sobre Patrícia usando o poder político para esmagar cidadãos comuns. Era um custo puramente político, mas em uma cidade onde a imagem pública era tudo, era um ataque fulminante. Eu observei pela minha janela, sem desviar o olhar do Lotus. Em poucas horas, Patrícia já estava na defensiva, gastando o capital político que ela precisava desesperadamente para abafar os problemas financeiros. Ela estava ocupada acionando assessores de imprensa e advogados de alto escalão para garantir que as manchetes voltassem a falar sobre visão de mercado e não sobre casas roubadas. O medo por Adriana me deu uma clareza hedionda. Eu sabia que precisava de dados internos, algo que me desse acesso direto ao coração da Patrício Holdings, antes que Patrícia tivesse tempo de revirar a vida de Mateus. A exaustão dela era minha janela de oportunidade. Eu havia identificado um analista de TI júnior no Lotus, um garoto chamado Marcelo. Ele parecia ter 20 e poucos anos, usava óculos de aro grosso e eu sabia que Patrícia o tratava como poeira sob o sapato. Eu o observei por semanas, monitorando seus padrões de almoço e seus horários de saída. Ele era a engrenagem que Patrícia nem percebia que existia. Quebrar meu silêncio e meu isolamento foi o passo mais difícil. Eu vesti roupas neutras, deixei o apartamento e dirigi até um bar decadente perto do edifício Lotus. Eu me sentei sozinha, pedindo apenas água tônica, esperando. Quando Marcelo apareceu, ele parecia destruído pelo dia de crise que Patrícia havia imposto. Eu me aproximei, não como uma predadora, mas como uma confidente, uma pessoa cansada do sistema. Você trabalha no Lotus, certo? Eu perguntei, a voz suave, mas firme. Ele confirmou, olhando para mim com desconfiança cansada. Eu não o seduzi com charme ou promessas vazias. Eu o seduzi com a empatia por seu sofrimento e a promessa de uma saída. Contei uma história cuidadosamente elaborada sobre como eu também havia trabalhado para Patrícia, sobre como ela esmagava almas jovens e ambiciosas. Há uma chance de você sair daí, Marcelo. Eu sussurrei. Eu preciso de um conjunto de arquivos de logística interna, algo que comprove a má gestão dela. Se você me ajudar, eu garanto que você terá um emprego melhor, onde será valorizado. Basta um acesso por 5 minutos. Eu não estava mentindo totalmente. Ele seria valorizado. Por mim. Em menos de 1 hora, Marcelo, exausto e desesperado por se livrar da opressão de Patrícia, concordou. Eu lhe dei um pequeno pendrive com software de captura de dados. Ele faria a inserção ao amanhecer, quando o monitoramento era mínimo. Eu voltei para meu apartamento. Olhei para a foto de Mateus e Adriana, sentindo o peso da minha traição moral a Marcelo, a quem eu nunca mais ligaria depois que ele me entregasse os arquivos. Eu me sentia suja, mas viva. Na manhã seguinte, o pendrive estava de volta em minha caixa de correio discreta. Eu o conectei ao laptop. Havia mais de 1.200 arquivos, incluindo planilhas de pagamento, contratos de terceirização e, o mais importante,
Um backup da comunicação interna entre Patrícia e Fábio nas últimas 24 horas. Eles não estavam apenas brigando. Eles haviam atingido o ponto de não retorno. Patrícia havia suspendido o acesso de Fábio às contas principais. E Fábio havia ameaçado expor o financiamento ilegal da campanha de Patrícia. A explosão era iminente. Eu tinha tudo. O mapa completo da dívida. O conhecimento do pânico de Fábio. E agora, a prova irrefutável da corrupção política de Patrícia. Eu liguei para o número secreto de Dr. Ricardo e, pela primeira vez em semanas, quebrei o silêncio. Ricardo, eu disse, a voz quase inaudível. Chegou a hora. Acione o alarme máximo. Tenho a prova de que Fábio está prestes a implodir a Patrício Holdings e tenho a prova de que ela estava preparada para financiar isso com dinheiro sujo. Dr. Ricardo, sempre pragmático, apenas disse: preparando a defesa, Mariana. Onde você quer que as cinzas caiam? Eu quero que caiam sobre o edifício Lotus, eu respondi, olhando para o brilho arrogante do prédio no horizonte. E eu quero que Patrícia saiba que fui eu. Mas antes que as autoridades cheguem, eu vou dar a ela um presente final, pessoal. Algo que ela não poderá abafar com nenhum advogado. Eu tinha em mãos o número de Patrícia que ela usava para ligar para Mateus. Eu tinha que garantir que ela estivesse olhando para a direção errada quando o ataque final chegasse. Eu havia perdido o medo. O terror havia se transformado em um impulso insano de destruição. Era a hora do confronto final. Eu tinha em mãos o número de Patrícia que ela usava para ligar para Mateus. Eu tinha que garantir que ela estivesse olhando para a direção errada quando o ataque final chegasse. Eu havia perdido o medo. O terror havia se transformado em um impulso insano de destruição. Era a hora do confronto final. Mas Patrícia era rápida. Ela não me deu tempo de usar o número. Em vez disso, meu celular vibrou 20 minutos depois, com uma mensagem de Rodrigo, meu irmão, o eterno intermediário. A mensagem era curta e não deixava margem para recusa. Patrícia quer almoçar com você. Me encontre às 12h30 no Le Coq d'Or, perto do Lotus. Não falte, ela está muito nervosa. A jogada dela era genial em sua arrogância. Ela não estava me confrontando. Ela estava me convocando, tratando-me como uma funcionária rebelde que precisava de uma bronca e talvez um pequeno cheque para ir embora. Ela acreditava piamente que eu estava causando problemas porque estava falida e buscando atenção. Eu precisava ir. Não era o presente que eu planejei dar, mas era uma oportunidade de olhar nos olhos dela antes que tudo desmoronasse. Me vesti com o máximo de anonimato que pude. Um vestido preto simples e óculos escuros grandes. O Le Coq d'Or era um santuário de mármore e vidro, um lugar onde a Patrício Holdings fazia negócios, e onde o menor valor no cardápio era R$ 250. Quando cheguei, Patrícia já estava sentada, em uma mesa reservada com vista para o edifício Lotus. O prédio parecia uma seta prateada apontada para o céu, e o sol de Recife o fazia brilhar com uma ostentação quase ofensiva. Patrícia não estava vestida para um almoço. Estava vestida para um conselho de guerra, em um terninho de linho que custava mais do que 6 meses de aluguel do meu apartamento. Rodrigo estava ali, parecendo miserável, como sempre que tinha que mediar os humores da nossa família. Ele tentou um abraço rápido, que eu evitei, e ele logo percebeu que o ar entre mim e Patrícia estava carregado de ozônio antes de um raio. Mariana, Patrícia disse, a voz melodiosa, mas fria, como a lâmina de uma faca de prata. Ela nem sequer me pediu para sentar. Você está sumida. Estávamos preocupados. Você sabe como a mamãe fica. Sentei-me e pedi apenas água. Patrícia observou meu pedido espartano com um escárnio mal disfarçado. Pare de brincar de pobre, Mariana. Ela ordenou. Peça algo substancioso. Você tem andado muito magra. Ou Mateus não está lhe dando para comer direito? Eu ignorei a provocação sobre Mateus, focando na razão daquele encontro. Patrícia, se você me chamou aqui para falar sobre minha dieta, eu vou embora. Meu tempo em Recife é limitado. Patrícia sorriu. Um sorriso que não alcançava os olhos. Ela dispensou Rodrigo com um aceno de mão, e ele fugiu como um rato. Estávamos sozinhas. Você sabe por que está aqui, ela disse, apoiando os cotovelos na mesa. Desde que você retornou,
Meus pequenos negócios têm sentido um tremor. Não o suficiente para me derrubar, claro, mas o suficiente para ser inconveniente. E Mateus me garantiu que você estava focada na sua vidinha medíocre no sul. Eu mantive a negação total. Eu não sei do que você está falando. Eu voltei porque Mateus está tendo problemas com o trabalho dele. Estou hospedada em um lugar modesto, economizando. Estou lutando. Eu parei, fingindo a humilhação que ela esperava sentir. Eu preciso de um pouco de dinheiro, Patrícia. A situação está muito apertada. Ela engoliu a isca com a rapidez de um peixe faminto. O alívio inundou seus olhos, substituindo a desconfiança pela sua velha superioridade. Ah, Mariana, eu sabia. Eu pensei, minha irmã nunca iria longe sem a gente. Você nunca teve o estômago para a luta de verdade. Ela deu uma risada curta e seca, batendo a mão na mesa. Você está disposta a fazer o que eu digo? Parar de farejar os negócios que não são seus? Eu te dou 20 mil reais. Para você sumir de novo. E você nunca mais fala no nome da Adriana ou de Mateus. Eu observei o edifício Lotus pela janela, sentindo a raiva se condensar em meu peito, fria e letal. 20 mil reais. Para ela, era uma esmola. Para mim, era a confirmação de que ela era o monstro que eu sempre temi. Eu não estou farejando, Patrícia. Eu respondi. Minha voz agora um murmúrio perigoso que a fez se encolher levemente. Eu só notei que a Patrício Holdings está instável. Não são os meus ataques que estão derrubando você. É a sua pressa. É a ganância de Fábio que você insiste em tolerar. Eu vejo de longe que você está construindo seu império sobre gelo fino. O rosto de Patrícia se fechou. Ela não esperava a análise. Esperava a súplica. Você não entende nada de negócios, sua ingrata. Você é a prova viva do que acontece quando se tenta ser independente da família. Você não tem estrutura. Você não tem rede. E Mateus não tem a força para te sustentar. Eu respirei fundo, absorvendo a humilhação, e ataquei onde doía mais. Eu posso não ter a sua estrutura, Patrícia, mas o que eu tenho é sólido. Eu não dependo de dinheiro emprestado ou de parceiros sujos. Eu não sou frágil como o vidro do seu prédio. E essa fragilidade é o que vai te consumir. Seus problemas são internos, Patrícia. Fábio está roubando você. Mas você está tão ocupada olhando para mim, a sua irmã fraca, que você não enxerga o fogo que está acendendo dentro do Lotus. Eu me levantei, sem tocar na água, deixando Patrícia sozinha na mesa opulenta, o dinheiro da propina intocado. Eu não preciso de 20 mil reais, Patrícia. E você já devia ter aprendido que o que parece mais fraco em Recife geralmente é o que te pega de surpresa. Cuide dos seus fantasmas. Saí do restaurante com o coração batendo a 1000 por hora, mas com um sorriso gélido. Patrícia agora estava dividida entre a paranoia financeira, Fábio, e o medo pessoal, eu. Ela voltaria para o Lotus, pronta para revirar o escritório de Fábio. E enquanto ela procurava, Dr. Ricardo já teria entregue o pacote de evidências ao Ministério Público. Eu voltei para o meu apartamento minúsculo, sabendo que as cinzas começariam a cair em poucas horas. Meu confronto pessoal estava feito. Agora, era hora de assistir ao show. Olhei para a janela. Eu estava de volta. E desta vez, eu estava armada com o tempo. E o tempo de Patrícia havia acabado. Eu mal podia esperar para ver o edifício Lotus perder o brilho. O próximo passo exigia a destruição total e pública. Eu não esperava que ela caísse sozinha. Eu precisava garantir que ela fosse despojada de tudo o que considerava poder. E isso significava que eu teria que revelar o meu maior segredo. O incêndio começaria em instantes, mas a detonação final viria de um lugar que Patrícia jamais suspeitaria. Eu voltei para o apartamento, a adrenalina do confronto com Patrícia me dando uma clareza febril. Ela estava de volta ao Lotus, farejando Fábio como um cão de caça. Mas eu havia plantado a semente de que os problemas dela eram sistêmicos, e não apenas pessoais. Minha missão agora era garantir que, ao caçar Fábio, ela destruísse as próprias pernas. Olhei para a montanha de dados que Marcelo havia me dado. Mais de 1.200 arquivos. Não eram apenas documentos. Era o DNA da Patrício Holdings. Eu foquei na comunicação interna. Patrícia operava em uma camarilha fechada de medo.
mas dependia de um homem para gerenciar a execução de suas ordens no dia a dia. O diretor de operações, César. César era a definição de lealdade metódica, mas eu sabia que Patrícia tinha uma desconfiança crônica por qualquer um que não fosse ela mesma. Recentemente, nas comunicações que li, ela o havia criticado por não ser agressivo o suficiente em cobrar os parceiros. Uma crítica que, na verdade, era inveja de sua estabilidade. César estava à beira da exaustão, mas era o único que mantinha as centenas de canteiros de obras de Recife em movimento. Se Patrícia o demitisse agora, o fluxo de informações e materiais pararia completamente. Seria o equivalente a cortar a própria jugular operacionalmente. Eu trabalhei na escuridão por mais 4 horas, usando as credenciais de Marcelo para acessar o sistema de mensagens internas. Um aplicativo proprietário que Patrícia exigia que todos usassem. Usando a sintaxe de Fábio e os termos técnicos que ele e César trocavam rotineiramente, eu criei uma série de mensagens. Eram curtas, enigmáticas e, para os olhos de Patrícia, incriminatórias. Eu implantei a mensagem mais crucial para ser lida por Patrícia, um suposto rascunho de César para Fábio, que falava sobre garantir a liquidez do fundo de proteção. Não estava claro qual fundo de proteção, mas Patrícia tinha apenas um em mente, aquele do qual Fábio havia drenado 10 milhões de reais. Em outro arquivo de registro, eu fiz parecer que César havia desativado temporariamente uma auditoria interna solicitada pela Patrícia. A desculpa no rascunho, apenas para Patrícia ver, era: Fábio pediu para ganharmos mais 24 horas para a papelada. O processo era tedioso, cirúrgico. Eu não podia cometer erros. Se o IP fosse rastreado, eu seria desmascarada. Mas o cansaço e o pânico no Lotus trabalhavam a meu favor. Patrícia não estava procurando um invasor externo sofisticado. Ela estava procurando a prova de que seu sócio estava se unindo aos seus funcionários para roubá-la. Assim que o trabalho estava feito e os arquivos foram eliminados do meu sistema, deixando apenas a prova que Patrícia encontraria, meu celular vibrou. Era Rodrigo. Mariana. Patrícia está em modo de crise total. Ela está ligando para todos no conselho e falando que Fábio a traiu, mas ela também está furiosa com Matheus e Adriana. Ela disse que se ela cair, não cairá sozinha. Por favor, me ligue. Eu quero mediar. Você tem que parar. É muito perigoso. Eu olhei a mensagem. O medo genuíno de Rodrigo era palpável, mas ele era um ingênuo. Ele achava que Patrícia podia ser persuadida pela razão ou pelo afeto. Ignorei a mensagem dele, mas respondi ao telefone fixo de Matheus no Sul, usando um número VoIP descartável. Matheus, Patrícia vai ligar para você se já não o fez. Não atenda. Não responda a e-mails. Não ligue para a Adriana da frente dela. Seja invisível. Agora. Ele prometeu. A voz dele estava cheia de medo. Menos de 1 hora depois, Patrícia havia encontrado meus rastros plantados. A reação foi imediata e estrondosa. Não veio através de um e-mail formal, mas de um frenesi de mensagens corporativas que eu ainda monitorava. Patrícia não podia esperar pelas minúcias legais. Ela convocou César à cobertura. 15 minutos depois, César desceu as escadas do Lotus carregando uma caixa de papelão, visivelmente pálido e derrotado. Ele havia sido sumariamente demitido, acusado de conluio com Fábio. A notícia se espalhou como pólvora. César era o pilar logístico. Sem ele, a Patrício Holdings era uma embarcação sem leme. Os gerentes intermediários, já em pânico, viram a queda de César e congelaram. O que Patrícia pensou que era um ato de força e limpeza, na verdade, era a destruição do seu sistema imunológico. O pior veio em seguida. Rodrigo, desesperado, enviou uma mensagem a Patrícia implorando que ela reconsiderasse a demissão de César. Patrícia, agora uma imperatriz delirante de desconfiança, interceptou a mensagem. Ela não apenas o ignorou, ela o demitiu do cargo honorário que ele ocupava na Fundação de Caridade da Família, acusando-o publicamente de tentar proteger um traidor. Rodrigo não estava atacando-a, mas sua intervenção na mente de Patrícia o tornava um cúmplice. Ele me ligou, chorando,
dizendo que ela havia confiscado seus cartões corporativos. Ela está fora de controle, Mariana. Ele soluçou. Ela está demitindo todos que sequer hesitam. Eu sinto muito, Rodrigo. Eu murmurei. Mas o sentimento de vitória era mais forte que o remorso. Eu precisava que ela estivesse descontrolada. O império estava em chamas por dentro. Com César fora e Rodrigo marginalizado, Patrícia estava sozinha, cercada apenas por pessoas aterrorizadas demais para lhe dizer a verdade. Eu olhei para o edifício Lotus. Ele não brilhava mais com arrogância. Parecia uma estrutura frágil, prestes a ser engolida por uma nuvem de fumaça. Minha parte interna estava concluída. Patrícia estava isolada e financeiramente estrangulada, focada em desmantelar sua própria equipe. Eu peguei o telefone. Dr. Ricardo, eu disse, a voz cheia de resolução fria. Ligue para a imprensa. Mas não use os documentos sobre Fábio ainda. Use a prova da corrupção política que Patrícia tentou esconder na demissão de César. Eu quero que o mundo veja o quão tóxica ela é antes que ela tenha tempo de explicar a queda das ações. Ricardo concordou. Em minutos, ele faria o trabalho legal que eu não podia fazer. O chão de Patrícia estava prestes a sumir, mas eu ainda tinha a última peça. Eu tinha a prova pessoal que a derrubaria de uma vez por todas. Algo tão íntimo e tão devastador que nenhuma quantia de dinheiro poderia limpar. Eu não queria que ela apenas perdesse. Eu queria que ela se humilhasse. E para isso, eu precisava de uma última prova. Uma que me daria a certeza absoluta de que ela não teria como revidar contra Mateus e Adriana. Eu precisava de um cofre. E eu sabia onde Patrícia guardava todos os seus segredos mais sujos. A capa do Lotus estava intacta, mas o coração estava prestes a parar. Eu precisava ir até lá. A adrenalina do confronto com Patrícia me deu uma clareza febril. Ela estava de volta ao Lotus, farejando Fábio como um cão de caça. Mas eu havia plantado a semente de que os problemas dela eram sistêmicos, e não apenas pessoais. Minha missão agora era garantir que, ao caçar Fábio, ela destruísse as próprias pernas. Eu não podia esperar mais. Precisava de uma prova que a condenasse de forma absoluta e pública, e precisava ir buscá-la. Olhei para a montanha de dados que Marcelo havia me dado. Mais de 1.200 arquivos. Não eram apenas documentos. Era o DNA da Patrício Holdings. Mas o inimigo também estava se movendo. Fábio, o sócio, não era estúpido, apenas ganancioso. Isolado e sabendo que Patrícia estava prestes a virar o conselho contra ele começou a buscar um bode expiatório. Ele encontrou meu rastro sutil através do analista de TI demitido. Meu celular descartável vibrou com uma mensagem anônima, mas eu reconheci o padrão de criptografia que Fábio usava para se comunicar fora da Patrício Holdings. Seu pequeno jogo acabou, Mariana. Patrícia pode ser sua irmã, mas você me entregou aos abutres. Se meu nome sair na imprensa, garanto que o seu sorriso no sul será a primeira coisa que eu apagarei. Diga adeus ao seu marido e à garota. A ameaça, desta vez de Fábio, era um relógio. Eu não tinha tempo para me defender. Eu só tinha tempo para aniquilá-lo. Eu abri o dossiê que Dr. Ricardo já tinha em mãos. Continha a prova de que Fábio havia desviado mais de 20 milhões de reais em contratos de logística nos últimos 4 anos, um rombo que Patrícia havia sistematicamente acobertado para evitar auditorias. Usei uma rede privada em cadeia, a mais complexa que eu havia montado, e publiquei o dossiê completo. O alvo foi um fórum de notícias econômicas que Patrícia não conseguia censurar, garantindo que o relatório se tornasse viral antes que seus advogados pudessem reagir. Em menos de meia hora, o mundo financeiro de Recife estava em colapso. O tremor sutil que eu vinha causando se tornou um terremoto de magnitude 9. Não eram mais boatos de atrasos ou corrupção política. Era a prova de um desfalque monumental orquestrado pelo sócio-diretor. As ações da Patrício Holdings caíram mais de 20% em questão de minutos. Patrícia, que estava no Lotus, tentando provar que César e Rodrigo haviam conspirado contra ela, foi forçada a virar o jogo. Ela teve que aparecer publicamente, não para defender a reputação de Fábio, mas para tentar minimizar a catástrofe financeira. A declaração dela foi previsível em sua arrogância. Ela afirmou que Fábio era um parasita isolado
e que a Patrício Holdings era forte o suficiente para absorver o choque e cobrir o prejuízo integralmente. Naquele instante, Patrícia se enterrou. Ao assumir a responsabilidade de cobrir os 20 milhões de reais roubados por Fábio, um gesto que visava proteger a imagem da empresa, ela confirmou aos investidores que a Patrício Holdings não era apenas vítima, mas cúmplice na ocultação do crime. Fábio estava neutralizado. Ela o havia condenado. Mas, para mim, o jogo não era apenas sobre dinheiro. Era sobre a alma. Eu precisava do cofre. Patrícia não o mantinha na cobertura. Sua paranoia era tão grande que ela mantinha seus segredos mais íntimos em um servidor de backup pessoal, escondido no subsolo do edifício Lotus, acessível apenas por um painel de manutenção no estacionamento. Eu havia descoberto a localização e a chave de acesso digital nos arquivos de Marcelo, um item que ele nem sequer sabia o que era. A cidade inteira estava focada na queda das ações, na desgraça de Fábio e nas declarações furiosas de Patrícia na televisão. Ninguém estava olhando para o estacionamento. Eu peguei o elevador do meu apartamento e dirigi o carro alugado mais discreto que pude encontrar. 10 minutos depois, eu estava no subsolo do Lotus. Usei um disfarce simples e a chave digital. O painel se abriu, revelando um HD criptografado. Aguardei no carro, o motor ligado. Conectei o HD ao meu laptop e digitei as senhas que Patrícia usava para tudo, encontradas nos e-mails de Fábio, o aniversário de morte do nosso pai. Os arquivos se abriram. Eu esperava encontrar contratos de suborno, talvez prova de assassinatos financeiros. Mas o que encontrei me fez parar de respirar. Era um arquivo nomeado de forma simples: Acordo de Custódia. Confidencial. O documento, datado de 7 anos atrás, não era um contrato legalmente reconhecido, mas um acordo privado entre Patrícia e a mãe de Adriana, antes de Mateus e eu a adotarmos legalmente. Patrícia, na época em que Adriana era bebê, havia usado sua influência e seu dinheiro para garantir que, se Mateus e eu falhássemos em estabelecer estabilidade financeira e reputação perfeita em um prazo de 10 anos, a guarda de Adriana seria revertida para ela, Patrícia, que se tornaria a guardiã oficial dos valores da família. Não era uma ameaça vazia. Era um documento assinado que Patrícia estava disposta a usar no tribunal, aproveitando a legislação de tutoriais de menores. Eu não estava lutando apenas contra a ganância de Patrícia. Eu estava lutando contra a sua intenção premeditada de nos destruir financeiramente e depois roubar a minha filha. O documento provava que a ameaça que ela fizera por telefone não era um blefe impulsivo, mas o plano final que ela vinha cultivando silenciosamente por quase uma década. Patrícia não queria meu perdão. Ela queria o controle total. Sentia a raiva me subir pela garganta, misturada com uma náusea gelada. O ataque financeiro não era mais suficiente. Eu precisava despojá-la de seu nome e de sua honra, de forma que ela jamais tivesse o capital social ou legal para sequer se aproximar de Mateus ou Adriana novamente. Eu fiz uma cópia do arquivo e o salvei em 3 locais diferentes. Eu voltei para meu apartamento. O Lotus brilhava no horizonte, mas agora eu o via como o que realmente era, uma jaula para um monstro. Eu liguei para Dr. Ricardo e, em vez de enviar as provas de Fábio, que a imprensa já havia descoberto, enviei o acordo de custódia. Ricardo, eu disse, a voz cheia de resolução fria. Eu quero que você entregue isso ao Tribunal de Família, sob os cuidados de um juiz honesto que eu lhe darei o nome. Não vaze. Eu quero que Patrícia receba a citação oficial. Ela precisa saber que eu encontrei o segredo dela antes que ela caia. E o império, Mariana? Ele perguntou. O império já está caindo, eu respondi, olhando para a tela onde a cotação da Patrício Holdings despencava vertiginosamente. Agora, é hora de ela pagar o preço mais alto. A capa do Lotus estava intacta, mas o coração estava prestes a parar. Eu não iria apenas assistir. Eu iria acender a última faísca, e eu sabia exatamente quem eu teria que expor publicamente para garantir que ela não teria para onde correr. Eu precisava ir além de Patrícia. Eu precisava reduzir o nome de nossa família a cinzas. Eu só precisava de mais um dia. E Patrícia mal sabia que a sua própria mãe, preocupada com a repercussão do escândalo de Fábio,
Estava prestes a cometer o erro final, tentando me usar pela última vez. A detonação final viria de um lugar que Patrícia jamais suspeitaria. O sol de Recife, inclemente como sempre, atravessava a janela, mas eu não sentia calor. O que eu sentia era a frieza cortante da aniquilação que eu havia desencadeado. Desde a manhã, o edifício Lotus havia se transformado de um farol de arrogância em um gigante ferido. O vazamento do dossiê de Fábio havia detonado o mercado, mas o trabalho de Dr. Ricardo, sincronizado perfeitamente, garantiu que a Patrício Holdings sangrasse por todas as feridas de uma vez só. Os grandes jornais, que Patrícia costumava controlar com mão de ferro e verbas publicitárias gordas, não podiam mais ignorar o frenesi. O relato da queda de Fábio era acompanhado, em letras garrafais, pela denúncia dos vereadores que Ricardo havia discretamente contatado. Corrupção política causa paralisia em obras de luxo em Recife. A reportagem citava a demissão súbita de César, o diretor de operações, como prova de uma limpeza interna desesperada. Patrícia havia tentado se blindar com 10 camadas de aço, mas eu a estava desfazendo, fio a fio. O golpe mais duro veio às 11h30 da manhã, quando as ações foram temporariamente suspensas na bolsa, após uma queda que ultrapassava os 30%. Não era mais uma crise de liquidez, era a falência iminente. Eu via, pela pequena TV na bancada do meu apartamento, a expressão sombria de um analista financeiro de um grande banco paulista. Ele estava ao vivo, e suas palavras eram navalhas. A Patrício Holdings perdeu a confiança do mercado. Estamos cortando todas as linhas de crédito garantidas por ativos futuros. Naquele momento, Patrícia perdeu o jogo. Ela podia sobreviver à corrupção, mas não podia sobreviver à falta de crédito. Seu império era uma bolha de alavancagem. E agora, o ar estava se esvaindo. Eu me servi de mais uma xícara de café, amargo e quase intragável, e observei o Lotus. As luzes daquele andar nobre pareciam mais fracas, como se a energia do prédio estivesse sendo sugada pela crise. Patrícia, no entanto, não era o tipo que se escondia. Ela convocou uma conferência de imprensa de emergência. Ela entrou na sala, tentando manter a postura de imperatriz, mas o terno caríssimo parecia amassado, e o cabelo, geralmente impecável, estava ligeiramente fora do lugar. Ela tinha olheiras profundas, fruto das noites sem dormir que eu havia garantido que ela tivesse. Ela começou a ler um comunicado preparado, falando sobre solidez estrutural e parasitas isolados, mas a voz dela falhou. Um repórter fez uma pergunta sobre o acordo de custódia de Adriana, cuja citação oficial Patrícia ainda não havia recebido, mas que os rumores já circulavam nas câmaras jurídicas de Recife. Patrícia perdeu o controle. Isso é uma calúnia, uma mentira pessoal e revoltante orquestrada por alguém que não tem onde cair morto. Ela gritou, apontando o dedo freneticamente. Meu foco está na Patrício Holdings, e eu garanto que o império está seguro. Mas ela parecia maníaca, não segura. Ela parecia uma rainha louca defendendo um castelo de areia. Eu desliguei a TV, sentindo um gosto metálico na boca. Não era vitória, era exaustão. A vingança havia consumido meu tempo, meu sono, e agora estava me cobrando um pedágio emocional. Meu celular vibrou novamente. Não era Patrícia, nem Mateus. Era a minha mãe, que Patrícia havia, sem dúvida, acionado em sua última tentativa de me deter. Eu atendi, preparada para o tsunami de culpa. Mariana! A voz dela veio embargada. O que você está fazendo? Você enlouqueceu? Patrícia está desmaiando de estresse. Ela demitiu o seu irmão, Rodrigo. Ele não tem para onde ir. Você está destruindo a família inteira por causa de dinheiro. A acusação me atingiu como um soco físico. Senti o estômago revirar. Não é por dinheiro, mãe. Eu respondi, minha voz firme, apesar do tremor nas mãos. É pela segurança de Adriana. Patrícia não estava nos ajudando. Ela estava nos esperando falhar para roubar minha filha. Isso é ridículo, ela chiou. Patrícia é uma mulher de negócios. Você está misturando coisas. Volte para o sul agora. Peça perdão. Salve o que resta, Mariana. Patrícia disse que se você parar agora, ela pode reverter a demissão de Rodrigo.
O uso de Rodrigo como moeda de troca, o nosso irmão ingênuo e indefeso, foi a traição final. Não da Patrícia, mas da minha mãe, que sempre escolheria o poder e o nome da família acima da justiça. Não vou parar, eu disse sem gritar, mas com uma convicção fria. Ela não está apenas falida, mãe. Ela é perigosa. Eu avisei a ela que eu reduziria o império dela a cinzas. E se isso significar que a sua reputação será atingida também, que seja. Você teve a chance de escolher a verdade e escolheu o lado dela. Desliguei. O remorso por Rodrigo era um peso, mas o que Patrícia havia feito a Adriana me deu a força para suportar. Eu estava sozinha, mas era invencível. O edifício Lotus permanecia imponente sob o céu azul. A citação legal sobre a custódia de Adriana deveria chegar a Patrícia a qualquer momento, confirmando que eu não apenas a havia destruído financeiramente, mas também a atingido onde doía mais, sua megalomania de ter o controle total da família. O império estava em ruínas, mas a queda final precisava ser televisionada. E para isso, eu precisava garantir que o Ministério Público tivesse a prova da maior fraude da Patrício Holdings. Eu tinha uma última jogada, um segredo que eu havia guardado por 7 anos. Não seria sobre o que Patrícia fez, mas sim sobre o que eu era. Eu precisava ir além da vingança. Eu precisava do perdão de Adriana. E isso exigia que eu, Mariana, me revelasse ao mundo como a verdadeira arquiteta por trás da queda do Lotus. Algo que Patrícia jamais imaginou. O incêndio estava quase no seu ápice. E eu me preparava para jogar a gasolina final. O edifício Lotus, aquele gigante de vidro e arrogância, havia se tornado um peso morto no horizonte de Recife. Eu sabia que Patrícia faria a única jogada que lhe restava para estancar o sangramento, sacrificar o ativo mais valioso e simbólico. O arranha-céu, a sede da Patrício Holdings, era o monumento de sua ambição, e agora ela o colocaria à venda para cobrir os rombos causados pela exposição de Fábio e pelo pânico de mercado. Ela era previsível. O anúncio oficial veio através de uma nota fria e curta, liberada ao final do dia. O lote seria vendido a um preço de mercado para reforçar o caixa e garantir a estabilidade futura. O problema dela era que eu não estava apenas no mercado. Eu era o mercado. 7 anos de análise minuciosa me deram um conhecimento íntimo dos esqueletos que Patrícia escondia nas paredes daquele prédio. Enquanto a cidade falava sobre o preço astronômico de venda, eu focava nos detalhes técnicos. Nos arquivos que eu havia roubado de Fábio e Marcelo, havia relatórios confidenciais sobre a conformidade de segurança e os custos de manutenção inesperados. Eu sabia que a fundação, embora forte, repousava em uma área de zoneamento que Patrícia havia manipulado politicamente, e que essa manipulação não resistiria a uma auditoria rigorosa de um comprador institucional sério. Eu passei a noite trabalhando, não para Patrícia, mas contra ela, usando o próprio sistema que ela havia construído. Eu enviei dossiês anônimos, mas tecnicamente impecáveis, para as caixas de entrada dos maiores fundos de investimento imobiliário do país e para as equipes de due diligence de bancos interessados em adquirir o Lotus. Eu não aleguei fraude. Eu apenas semeei a dúvida profissional. Eu detalhei os custos futuros de mitigação de risco estrutural, citei a vulnerabilidade do zoneamento e destaquei as pendências fiscais que se acumulariam sob a nova gestão. O efeito foi imediato e devastador. Os grandes compradores não queriam apenas um prédio. Queriam um investimento sem problemas. Meus dados transformaram o Lotus de um farol de riqueza em um poço de incertezas jurídicas. Em vez de ofertas milionárias, Patrícia recebeu propostas que variavam entre 30% e 40% abaixo da avaliação. Os compradores estavam precificando o risco. Eles estavam comprando as cinzas. Patrícia, presa em seu orgulho e na necessidade desesperada de caixa para evitar o colapso total, teve que aceitar a oferta mais alta. 220 milhões de reais. Um valor gigantesco, mas insuficiente. Os rombos de Fábio, as dívidas de curto prazo e os pagamentos de juros acumulados exigiam, no mínimo, 300 milhões de reais para que a Patrício Holdings pudesse respirar.
Patrícia havia sacrificado o símbolo máximo de seu poder, e o sacrifício não havia sido aceito. Naquela tarde, o anúncio veio, frio e final, vindo de uma fonte que Patrícia jamais conseguiria corromper. Uma declaração pública do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Devido à incapacidade de cumprir obrigações financeiras imediatas após a liquidação do ativo principal, a Patrício Holdings, S.A., está sujeita à intervenção judicial e à reestruturação de emergência. Não era apenas falência, era a perda de controle total. Patrícia não estava apenas pobre, estava despojada de seu poder de decisão. Eu olhei para o Lotus. Não havia mais luz na cobertura. Era apenas mais um prédio, frio e vazio, sob o sol forte de Recife. A vingança estava completa, em termos financeiros e de poder. Mas o silêncio no meu apartamento era ensurdecedor. Eu havia destruído Patrícia, mas o preço havia sido a lealdade do meu irmão, Rodrigo, e a minha própria exaustão moral. Patrícia estava condenada, mas o nome da minha família, o legado que ela tanto prezava, estava agora envolto em escândalos, corrupção e colapso financeiro. O próximo passo não era sobre o que Patrícia perderia, mas sobre o que eu precisava ganhar de volta. A paz. Eu precisava ir além da vingança. Eu precisava garantir que o documento de custódia de Adriana fosse incinerado junto com o império. E para isso, eu precisava aparecer e me apresentar como a arquiteta desse caos. Eu precisava da minha própria confissão para salvar a minha filha. Dr. Ricardo me ligou, sua voz séria. O conselho está em pânico, Mariana. Eles querem saber quem fez isso. E Patrícia, ela sabe que não foi apenas Fábio. Ela vai rastrear cada passo. Você precisa se proteger. Não, Ricardo, eu disse, olhando para o meu reflexo na tela escura. Patrícia não pode revidar se estiver ocupada com o Ministério Público e o Tribunal. E eu não vou me esconder mais. Eu vou dar a Patrícia a chance de olhar para o meu rosto quando o último pedaço do império desmoronar. Mas antes, eu preciso que ela saiba a verdade sobre o que a derrubou. E não foi o dinheiro. A detonação estava próxima, e desta vez, eu não usaria codinomes. A última faísca exigiria que Mariana, a irmã, se tornasse o fogo. O edifício Lotus, aquele gigante de vidro e arrogância, havia se tornado um peso morto no horizonte de Recife. Naquela manhã, o noticiário não falava de outra coisa senão da intervenção judicial. A Patrício Holdings não existia mais. Era uma entidade sob custódia, sendo lentamente desmembrada para pagar credores. Eu estava sentada na minha cadeira de plástico, com a mala quase pronta, sentindo um vazio estranho. Não era a euforia da vitória, mas a exaustão moral de ter travado uma guerra tão suja. O celular tocou. Desta vez, Patrícia não estava usando um número descartável ou um intermediário. Era o número oficial dela no Lotus. A linha que ela reservava apenas para lidar com CEOs e ministros. O fato de ainda estar funcionando era um milagre da burocracia. Se você não aparecer, Mariana... A voz dela veio, agora sem a polidez forçada, mas com a raiva seca de quem perdeu tudo. Eu juro que vou garantir que seu nome seja o próximo a ser destruído, mesmo que eu tenha que me enterrar na cadeia para isso. Ela estava desesperada, mas ainda controladora. Onde? Eu perguntei, sem emoção. A sala de reuniões no 10º andar. É o único lugar onde a luz não foi cortada. Em 20 minutos. Eu não precisava de 20 minutos. Mas eu dei a mim mesma 10, para garantir que estivesse com a mente completamente fria. Eu vesti a roupa mais simples que tinha e dirigi até o Lotus pela última vez. A movimentação na entrada era de caos. Policiais de segurança privada controlavam o acesso, e advogados com ternos caros entravam e saíam, carregando pilhas de documentos. Peguei um elevador velho que cheirava a mofo. O 10º andar era sombrio. A sala de reuniões era uma casca vazia. O lustre de cristal que Patrícia adorava estava coberto por um lençol de poeira, e o sol de Recife entrava sem filtrar, expondo Patrícia sem piedade. Ela estava parada em frente à gigantesca mesa de mogno, parecendo pequena. Havia um único copo de água na mesa, intocado. Você veio, ela murmurou, a voz quase inaudível. Você me chamou.
Eu disse que não iria embora antes de você saber quem te atingiu. Patrícia não chorava. Patrícia queimava. Eu sei que foi você. Ela disse avançando. Eu achei que era Fábio. Mas o nível de detalhe... Aquele documento sobre a custódia da Adriana... Só você o faria. Você me roubou, Mariana. Você roubou minha empresa. Eu me sentei na ponta da mesa, cruzando as pernas. Eu não te roubei, Patrícia. Eu apenas usei o que você me deu. Você me disse que eu era fraca, que eu não iria longe sem a dinastia. Eu levei 7 anos para provar que você estava errada. Você me ensinou a calcular. Você me ensinou que o silêncio é a arma mais potente. Eu comecei a narrar, calmamente, como uma professora explicando uma lição para uma aluna teimosa. O primeiro passo foi a impiedade. Você achou que era instabilidade de mercado, mas fui eu quem vazou os relatórios de conformidade. Eu testei sua rigidez. Patrícia deu um passo para trás, o queixo tremendo de fúria contida. Depois eu usei o Eduardo Bastos para paralisar seus fornecedores, forçando você a centralizar tudo com Fábio. Eu sabia que ele era o seu ponto fraco. E quando ele tentou subornar os fiscais com 10 milhões de reais, eu sabia que o pânico dele estava maior que o seu. Eu apenas joguei os rastros de fraude que o seu analista de TI me deu. O pobre Marcelo, que você nem sabia o nome, em cima de César, o seu pilar operacional. César! Patrícia cuspiu. Eu sabia que ele estava conspirando com Fábio. Não, Patrícia. Ele estava exausto. Você o destruiu por desconfiança, não por prova. Sua paranoia fez meu trabalho. Ao demitir César, você cortou suas próprias pernas. Ao demitir Rodrigo, você isolou a última pessoa que se importava com você, mãe inclusa. O silêncio era tão denso que quase doía. Patrícia estava respirando rápido, o peito arfando. Você arruinou a venda do Lotus. Ela sussurrou, a voz se quebrando. Como você soube o quanto eu precisava? Porque eu conheço a contabilidade suja de Fábio melhor do que você. Eu garanti que o Lotus fosse vendido por 220 milhões, quando você precisava de no mínimo 300. Foi um sacrifício inútil. Eu olhei diretamente para os seus olhos vazios. Eu não estou aqui por dinheiro, Patrícia. Eu estou aqui porque você ameaçou a minha filha. Eu tirei uma cópia amassada do acordo de custódia da minha bolsa e a joguei na mesa. O papel deslizou sob o sol. Este documento, seu plano de esperar que Mateus e eu falhássemos para roubar Adriana. Isso não é ser uma empresária implacável, isso é ser um monstro, e o preço de tocar na minha família é a falência total. O império que você disse que me negaria, Patrícia, está agora reduzido a cinzas pela sua irmã medíocre. Patrícia pegou o documento, as mãos tremendo. Ela leu, a cor sumindo do seu rosto, percebendo que o ataque financeiro era apenas o prelúdio para a sua humilhação pessoal e legal. Ela me encarou por um longo minuto, não com raiva, mas com uma espécie de reverência fria e doentia. Você é mais inteligente do que eu pensei, ela admitiu, a derrota final e absoluta em sua voz. Você teve a paciência de um carrasco, você realmente me reduziu a nada. Eu me levantei. E agora, Patrícia, você não tem mais poder sobre Mateus, Adriana ou eu. Você vai enfrentar as consequências dos seus atos, sem advogados para te proteger das manchetes. Eu não te perdoo, mas eu estou livre. Deixei-a sozinha na sala vazia, com a luz implacável de Recife e o som da burocracia desmoronando lá embaixo. Eu desci. Meu trabalho estava feito, mas o custo emocional era Rodrigo. Eu tinha que consertar o que quebrei no caminho. Patrícia estava caída, mas eu não podia sair de Recife deixando meu irmão à deriva. Eu tinha um último telefonema a fazer, um que Patrícia jamais saberia, para garantir que a reconstrução começasse não apenas para mim, mas também para aqueles que ela havia ferido ao me atacar. O fogo tinha que limpar tudo, inclusive a culpa. Eu tinha o mapa da dívida de Fábio, e agora eu sabia como usá-lo para a redenção. O império era cinzas. E agora, a minha nova vida estava prestes a começar, mas não sem antes eu fazer as pazes com a minha consciência. Eu tinha que encontrar Rodrigo. Eu tinha o mapa da dívida de Fábio. E agora, eu sabia como usá-lo para a redenção. O império era cinzas. E agora, a minha nova vida estava prestes a começar,
Mas não sem antes eu fazer as pazes com a minha consciência. Eu tinha que encontrar Rodrigo. Eu não o encontrei pessoalmente. O contato comigo agora seria um risco muito grande para ele, já que Patrícia tentaria usar qualquer laço remanescente para contaminar a narrativa. Mas eu não podia deixá-lo à mercê da falência familiar. Liguei para Dr. Ricardo e lhe dei uma última instrução, a única que visava construir, e não destruir. Ricardo, o dinheiro de Fábio não foi todo para a corrupção. Ele investiu uma parte, cerca de R$ 150 mil, em uma startup de tecnologia que Patrícia desprezava. O contrato está no meu drive. O nome de Rodrigo, meu irmão, foi usado como laranja na aquisição de 20% das ações. Se ele se apresentar no tribunal agora com essa documentação, ele pode se dissociar das dívidas da Patrício Holdings e garantir um futuro. Ricardo entendeu o subtexto. Era uma última jogada de manipulação de dados, não para o ataque, mas para a salvação silenciosa. Ele faria a ponte. Rodrigo receberia um presente que ele acharia que era sorte ou uma falha no sistema de Patrícia, mas jamais saberia que havia sido o último ato de caridade da irmã que ele via como a destruidora. Fechei o laptop, o calor de Recife parecendo ainda mais opressor. A janela que antes me dava a visão do meu alvo, agora me mostrava apenas a vastidão azul e indiferente do Atlântico. O edifício Lotus era um fantasma cinzento no horizonte. Meu apartamento minúsculo parecia um bunker abandonado. Eu havia passado quase 3 meses vivendo na escuridão, comendo mal, respirando vingança. Enquanto colocava a última peça de roupa na mala modesta, meus olhos pararam na foto de Mateus e Adriana. Eles eram a única coisa que importava. O único alicerce que nunca cederia. A vitória não estava na ruína de Patrícia, mas na garantia de que o acordo de custódia nunca veria a luz do dia e que Adriana estava segura. Deixei a chave sob o tapete rachado e saí. A estrada para o aeroporto estava carregada com o barulho de buzinas e o odor salgado do mar. Ao longe, a silhueta da cidade parecia a mesma, mas eu sabia que em seus corredores de poder, a paisagem havia sido permanentemente alterada. Eu havia reduzido o império de Patrícia a cinzas, mas o vazio que senti não era o da satisfação, e sim o do custo. Eu havia provado que era forte, mas essa força havia me isolado. Patrícia me disse que eu não iria longe sem a dinastia dela. Eu fui longe, sim, mas sozinha. Eu tinha minha família de escolha me esperando no sul, mas o preço de ter alcançado minha independência foi a aniquilação total da minha família de origem. Não olhei para trás. A vingança era um fogo que eu havia acendido para queimar Patrícia, mas ele havia queimado também a ponte entre mim e Rodrigo, entre mim e a esperança de qualquer reconciliação. Eu tinha 26 anos e estava indo para casa, carregando a cicatriz de uma guerra que ninguém, exceto eu, sabia que eu havia travado. Eu tinha vencido, e essa vitória pesava mais do que todo o mármore do edifício Lotus. Eu estava livre, e Mateus e Adriana estavam seguros. Isso era o bastante. Isso tinha que ser o bastante. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo. Quero muito saber o que você teria feito no lugar da Mariana. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por assistir e que Deus abençoe seu caminho.